uma boa prosa pede um bom café. E a prosa de hoje é com dois convidados super especiais, meus queridos amigos. Eu sou Mariela Parolini e convido você aí de casa para bater um papo comigo e meus convidados. Vamos tomar um café? Olá, boa noite. O nosso café de hoje, preparado especialmente pelo Cleverson. Muito obrigada, Cleverson. Me conta um pouquinho que café que é esse que você está fazendo para os nossos convidados hoje. Então, eu selecionei esse grão, né? Ele é o Bourbon amarelo. A origem dele é do sul de Minas, tá? Ele tem uma torra mais clara, né? Eu gosto de trabalhar com grãos de cafés especiais, então a torra dele tem que ser uma torra mais clara, onde você vai ter uma melhor presença de aroma e uma extração melhor do café. Eu preparei para vocês hoje o método de V60, né? Onde o café tem um giro a 360 graus nesse coador cúbico e ele também tem uma melhor extração do grão, tá? Se pudessem sentir o cheirinho desse café, vocês não têm noção tanto que tá gostoso aqui, não tá? Prometo que vocês vão amar. Eu tenho certeza disso. Esse cheiro aqui já tá uma delícia, imagina aí depois. Há quanto tempo você está no Entre Xícaras Café? Olha, eu venho atuando como barista no Entre Xícaras Café, né? Lá foi o pontapé inicial da minha carreira como barista, né? E já venho fazendo há quase 3 anos, né? Então, eu pretendo dar continuidade, né? Lá nós somos uma casa de bolos, também uma cafeteria. Para quem quiser conhecer aqui em Belo Horizonte, onde fica? Na rua Doutor Silvio Menicucci, número 724, no bairro Castelo. Ótimo. Próximo aqui da Pampulha. Eu vou servindo, pode me dar essa xícara que eu já vou servir um dos nossos convidados. Klaus Durães Henry Vargas, muito obrigada, querido. Obrigado, viu? Eu estava preparando o café de longe ali, eu já estava sentindo esse cheiro maravilhoso. Que dá uma água na boca, não dá? Que quem cheirinho dera se o pessoal de casa pudesse café. Comprovar o cheiro desse café aqui. Já tá. Tem mais um cafezinho para nós? Vai ficar um pouco mais baixinho. Que legal, você vai passando de uma para outra. Isso. Enquanto um passa, você coloca no outro. Isso. Eu vou levar então esse aqui para o Klaus. Klaus, obrigada. Muito obrigado. O nosso café de hoje. Muito obrigada, Cleverson. Eu que agradeço. Queridos amigos que eu brinco que são os autenticados no Instagram, Henry Vargas e Klaus Durães, muito obrigada por terem vindo para mais esse café. Alguns que a gente já tomou por aí. E mais vários que iremos tomar. Se Deus quiser. Muito feliz com as conquistas de vocês, recorde mundial, de tudo que vocês fazem. E o que mais me encanta é que vocês conseguiram trazer para algo que poderia ser uma mesmice, um grande diferencial. E vocês, a trajetória de vocês, eu lembro que conheci Henry em 2016. Tem apenas 3 anos isso. E como a carreira de vocês deslanchou. Queria que vocês contassem um pouco do como vocês fizeram para se apresentar de maneira diferente. Porque o que vocês fazem do ilusionismo, eu não vejo outras pessoas fazerem. Isso eu acho muito bacana. Exatamente. Bom, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês tomando esse café maravilhoso aqui. Preparado pelo Cleverson. Na verdade, Mariela, a nossa principal estratégia é utilizar mesmo do ilusionismo como uma ferramenta de comunicação. Então, hoje, eu e o Klaus, nós somos mais comunicadores do que ilusionistas. Né? Exatamente. Não é uma desculpa, mas é uma estratégia de valor mesmo, sim. Né? E a gente acabou aprendendo muito a como criar estratégias de comunicação que são realmente efetivas para diversas empresas, para diversas instituições, e por isso as empresas nos contratam, né? Porque a gente sabe gerar uma mensagem de uma maneira que fique mais marcada e que seja uma mensagem mais clara para o público, né? E a nossa principal estratégia, né? Acho que o primeiro ponto é entender o público, né? Sim. Eu acho que quando você começa a entender mais sobre a pessoa que você está falando, quais são os objetivos daquela pessoa, quais são as dificuldades que ela tem, o nível de linguagem que você tem que ter com aquela pessoa, isso faz com que a comunicação seja mais efetiva, né? Comunicação é uma das coisas mais difíceis que existe no mundo, né? A gente sempre diz que comunicar não é o que você fala, é o que as pessoas entendem. E o que as pessoas entendem pode ser diversas coisas. Então,
hoje um dos maiores desafios das grandes empresas é se comunicar com seus colaboradores, com seus clientes. As pessoas acham que porque sabem falar, elas sabem comunicar, e não é por aí. Porque se eu não faço essa análise correta, se eu não faço um planejamento correto, isso é para uma apresentação como vocês fazem, para uma reunião numa empresa, para um pitch, qualquer situação, precisa ter um planejamento. E o que vocês estão fazendo como diferencial? Uma vez nós conversamos sobre persona, o quanto foi diferente na estratégia de vocês trabalhar com essa questão da persona e não o público-alvo. Como que foi, Cláudio? Então, a gente teve que construir exatamente a pessoa com quem a gente gostaria de se comunicar. Porque quando a gente fala, existem duas fases na vida. Primeiro você aprende a falar, que é totalmente diferente daquilo que você falou, que depois você aprende a se comunicar, que é fazer as pessoas entenderem e absorverem a informação que você está repassando, né? E aí a gente cai num processo que é para quem que você vai comunicar. Porque você precisa entender como aquela pessoa fala, entende, vive, quais são os sentimentos delas, quais são os preconceitos delas. E dessa forma a gente começa a estudar a pessoa com que a gente quer se comunicar e, obviamente, construir uma comunicação efetiva para ela. E por isso que a gente fala que comunicação ela é efetiva para uma pessoa, ou seja, para aquele público. E se você estudou aquele público, se você entende muito bem quais são os preconceitos que eles têm, quais são os conhecimentos básicos que eles já possuem, e dessa forma você consegue construir uma comunicação efetiva para aquelas pessoas e a informação que você vai levar para ela se torna muito mais eficiente, né? E o que eu acho muito bacana de vocês, assim, vocês sabem muito bem onde vocês querem chegar. Isso é muito bem estipulado por vocês. Então, vocês sabiam o caminho a fazer. Então, eu me lembro de vocês no Congresso da Federaminas, fazendo ainda... já era uma palestra diferenciada, porque a mágica ela estava ali no meio, mas ela não era o sentido, era falar para a liderança. Então, eu sempre falo para vocês, eu amo aquelas sombras que vocês falam na chinesa, que eu acho um barato, eu acho lindo, né? Além de tudo, é muito bonito. E como vocês encantam. Então, vocês conseguem transmitir realmente a mensagem encantando as pessoas. E muitas vezes a pessoa vai para o palco e ela acha que ela simplesmente tem que passar o recado dela. Não me importa o que os outros estão querendo saber. Me importa o que eu tenho para falar. E isso eu acho uma grande falha em quem está no palco. Mas também a gente aprende com as falhas, né? Com certeza. Me conta uma que pode ter acontecido com vocês, então, que não deu certo. Então, antes, deixa eu só, aproveitando essa deixa que você me deu, que existem 2 game changers na nossa carreira, né? Quando a gente fala, 2 mudanças de jogo que foram muito grandes na nossa carreira, que foi, primeiro, quando a gente entendeu que nós, como ilusionistas, como artistas, a gente não simplesmente ia ser encontrado por um empresário. Então, acho que isso tem que deixar muito claro para as pessoas que estão assistindo a gente agora, que hoje nós somos artistas, somos ilusionistas e hoje nós temos uma empresa que funciona, dá certo e dá lucro. Então, muito legal, mas nem sempre foi assim, né? Então, assim, como é que a gente chegou nesse ponto e como que a gente entendeu que a mágica era uma ferramenta excelente de comunicação? Só uma coisa, quanto tempo essa São trajetória? 12 anos de carreira já, como empresa, né? Como empresários. Ótimo. Então, assim, já faz um tempinho aí que a gente já... E vocês são super novos, né? Tem 12 anos, mas... Exato. Os cabelos brancos estão aparecendo. Já começou. Hoje de manhã eu fiz exame, o cortisol estava lá em cima. Você tem passado por muitos períodos de estresse? Eu, sim, senhor, seu médico. Só todos os dias. Por que não, né? Faz parte. Diversos períodos de estresse. Quando a gente lida com pessoas, a gente tem 8 pessoas dentro da nossa equipe, dentro do nosso time. Então, Que fica em São Paulo, né? Que fica espalhado pelo Brasil inteiro. Então, a gente tem gente em São Paulo, tem gente em Belo Horizonte. Hoje, com o avanço da tecnologia, a gente consegue ter esse escritório virtual aí e não ter um escritório físico, até porque a nossa agenda é praticamente viajar pelo país e pelo mundo. Né? Exato. Porque eu vejo alguém fazer stories assim, sempre com uma malinha, né? No aeroporto, não sei quem. Olha o Henrique, olha o Henrique. Tipo isso. E aí foram 2 mudanças que a gente teve que foram essenciais para a nossa vida e para a nossa carreira. Então, a primeira foi entender que a gente não ia ser encontrado por um empresário e esse empresário ia fazer a gente se tornar o artista mais famoso do Brasil. Então, não era bem assim. Principalmente na mágica, que a gente considera uma arte paralela das artes, né? Porque quando a gente fala de arte, o pessoal, pintura ou música, né? Que é a arte que está aí mais na boca do povo. Representar... Exatamente, né? E aí a mágica não é tão comum das pessoas verem e, obviamente, não é tão comum de terem mágicos aí atuando de forma tão profissional. Exatamente, como existe no mundo inteiro. E sem falar em diferenciação, esse foi o segundo ponto de chave de virada que a gente teve, que a gente descobriu. Então, primeiro que vocês não seriam encontrados por empresários. A gente descobriu que a gente deveria ser empresários na nossa carreira como comunicadores, né? Então, assim, as pessoas que comunicam, nós somos comunicadores hoje, né?
elas não vão ser encontradas hoje mais no mundo por uma pessoa que vai mudar a vida delas. Elas têm que construir a sua própria carreira, né? Construir o seu público, a sua audiência, construir as pessoas para qual você vai falar, entender quais são essas pessoas, onde você quer chegar, tudo isso desenvolver as estratégias. uma estratégia de empreendedores. A gente descobriu que a gente deveria ser empreendedor naquilo que a gente faz, e é o que a gente é hoje, né? A gente lida com empresas, clientes, desafios de se conquistar novos clientes, manter os novos clientes. Então, assim, isso acontece todos os dias. A gente descobriu também que a gente deveria diferenciar o mercado da comunicação por meio do ilusionismo. E a gente trouxe tecnologia para isso, né? Sim. Então, hoje, a maioria das grandes empresas mais nos contratam e nos veem por sermos também soluções tecnológicas em comunicação, né? Então, a gente tem, por exemplo, apresentações holográficas, em hologramas, em que a gente comunica, por exemplo, os valores de construção da liderança para uma multinacional. Que bacana. Então, a gente coloca ilusionismo, tecnologia, hologramas, realidade aumentada, histórias, né? Todas as estratégias que a gente entende que são lúdicas e efetivas para se comunicar uma mensagem, né? A gente acredita muito no que a gente fala que a nossa proposta de valor é falar de coisa séria de maneira divertida. Fantástico. E é isso que a gente fala, que a gente faz todos os dias para as empresas, né? As empresas comunicam com seus clientes, com seus colaboradores, coisas sérias. Mas quando a gente fala coisa séria de maneira divertida, essa coisa se torna mais leve e mais fácil de ser absorvida. É mais fácil assimilar, porque se você vai falar uma coisa séria e o seu semblante, a comunicação, vocês sabem melhor do que eu, 93% da comunicação ela é não verbal. Sim, emocional também. E aí, se eu chego ali para falar uma coisa, já fecho todo, muito do canal eu não crio rapport com aquele público, Exato. eu não tenho sintonia com ele e acabou. Quando vocês chegam com algo que é alegre, que é divertido, vocês conseguem falar de liderança, de que mais? De qualquer assunto. De vendas, liderança, Marketing. atendimento, marketing, gestão da mudança, inovação, tecnologia, qualquer coisa. O interessante é as pessoas entenderem que hoje o nosso trabalho é personalizar as apresentações de ilusionismo para comunicar de forma eficiente. Ou seja, o ilusionismo não é o fim, ele é o meio, junto com a tecnologia, para a gente gerar valor para as pessoas através da informação, seja uma palestra, seja uma abertura de uma convenção, um fechamento de uma convenção, seja numa ação de marketing, por aí vai. Essa conversa tá deliciosa, a gente vai continuar, mas daqui a pouquinho eu vou servir um bolo aqui para eles e depois do intervalo a gente volta a conversar com o Henry e o Klaus. Estamos de volta com o nosso café e a nossa prosa deliciosa de hoje com o Henry e o Klaus. Trouxe o bolinho para eles e agora mais um cafezinho que o Cleverson vai trazer para a gente, porque eles tá uma delícia, Cleverson. Ainda bem que deixa o Cleverson aqui, né, Cleverson? Eu já pedi, pode colocar bem bastante, Cleverson. Não para, não. Fique Enche esse negócio, Cleverson. Não fique acanhado. Acho que agora não vai ter muita prosa, não. Agora só vai ter a comida. Muito bom esse bolo, viu? Muito obrigado. Mas é isso que é a delícia desse programa, que é poder tomar um café. Quantas vezes você come assim, vamos ali tomar um café? E aí você conversa, você resolve situações, você desabafa com alguém. O café é sempre propício a isso. É verdade. Obrigada. Esse momento é um momento muito especial, né? Um momento de conversar, trocar ideia, aprender, contar histórias. Isso é muito legal. Café serve para esses momentos, né? Eu acho uma delícia isso. Toda vez que eu vamos tomar um café? Então, continuando o que vocês estavam falando, só para a gente recapitular, se você perdeu o primeiro bloco, estamos conversando com Henry Vargas, Klaus Durães, sobre as estratégias que eles usam nas empresas. Eles são palestrantes, usam o ilusionismo para essas palestras e qual o diferencial e como eles chegaram agora. Revistas que eu lembro, Você S.A., Ixi, Exame, Veja, Você S.A., Pequenas empresas, grandes negócios. Tem uma delas que até falou do primeiro milhão de vocês, né? Exatamente. Foi a Pequenas Empresas, Grandes Negócios. DCI, Diário do Comércio, indústria também. O que muitas pessoas acham é que eu vou me apresentar, eu vou virar um palestrante e aí eu vou fazer uma fortuna rápido. Ou então eu quero ter a minha carreira, ela se solidifique muito rápido. Pode até não ser palestrante, mas entra numa empresa, assim, em 4 meses a coisa não deu certo. Não, vou mudar de emprego, não me valorizam.
né? O que a gente vê. E o que é mais bacana, vocês novos, posso falar, né? Porque vocês novos como são, com 12 anos de estrada e colhendo os frutos, mas frutos maduros, porque vocês souberam o que vocês plantaram e sabem a estrada que vocês plantaram, né? Como que vocês vão colher tudo isso. Falamos, você usou uma palavra bonitérrima aí que eu esqueci. Game changer. Game changer, eu achei o máximo. As mudanças do jogo aí que aconteceram. Que onde vocês perceberam que não viriam empresário, vocês teriam que empreender, usariam formas diferentes da tecnologia. O que mais que vocês fizeram na carreira que foi um grande diferencial? Acho que foi a questão de entender, como a gente bem disse, entender que o ilusionismo não era o fim. Ele era o meio para alguma coisa. A gente sabe que o mundo é formado de pessoas e todos os negócios que existem no mundo hoje, eles servem para gerar soluções para essas pessoas. E a gente entendeu muito bem que a nossa solução, a solução que a gente gerava era uma solução para empresas e para os colaboradores daquelas empresas. Então, de qual forma a gente conseguiria utilizar do ilusionismo para gerar valor dentro de uma empresa para os colaboradores? Utilizando do ilusionismo como meio, como forma de comunicação. E aí essa comunicação é o quê? É a informação que a empresa quer atingir as pessoas, os colaboradores, de forma eficiente. Ou até mesmo os clientes externos, né? E as pessoas acham que tudo sempre dá certo. Nossa, eles chegaram onde chegaram. Teve agora o recorde. O recorde mundial. Esse foi um exemplo, né? Em que era uma estratégia de comunicação em que a gente tava... Talvez uma das coisas mais arriscadas... Não, talvez não. A coisa mais arriscada que a gente já fez na vida... Né? Não foi uma coisa fácil, você imagina, 2 loucos levitando num poste da Paulista, em plena Avenida Paulista, em frente ao MASP, que é o maior símbolo cultural de ruptura da arte moderna no país, né? Mas a gente queria que isso acontecesse dessa maneira, justamente para mostrar essa maneira também disruptiva que a nossa comunicação é feita com o público no ambiente empresarial, né? Então, assim, eu acho que o nosso maior desafio ainda de agora para frente, entender mais ainda sobre essas dificuldades, a estratégia que as pessoas têm para os próximos anos para poder impactar. Você falou uma coisa muito legal que eu gostei, que é a comunicação. Quando as pessoas falam, elas acham que elas não têm que transmitir emoção, né? E pelo contrário, a comunicação ela só é realmente efetiva quando ela transmite emoção, ainda mais para o caminho que o mundo está indo, né? E a gente estava esses dias gravando um programa ao vivo numa grande emissora de televisão, e aí tinha uma placa escrita assim, até 2025 nós vamos ser capazes de consumir 3% do conteúdo que é produzido no mundo. Então imagina o desafio que vai ser de onde estamos até os próximos 5 anos e a competição entre conteúdo que vai existir na mão das pessoas. Nós vamos ser capazes de ler, ver ou consumir 3% do que é produzido no mundo. Então, as dificuldades de comunicação elas só vão aumentar para os próximos anos. Mas, Henry, e aí entra uma outra coisa que me incomoda muito. Com WhatsApp e mensagens, sejam quais forem, Telegram, WhatsApp, inbox, as pessoas preferem usar isso e falta essa emoção. Sim. Outro dia me pediram um orçamento para um treinamento de comunicação face a face. Olha que coisa mais estranha, as pessoas não estão conversando mais face a face. Em terra de WhatsApp, uma ligação virou prova de amor, não é verdade? Exatamente. E um videocall, então, é coisa... Quando um amigo faz aniversário e você liga, nossa, que bom que você ligou. Não é verdade isso? Mas voltando aqui ao recorde, foi que dia? Foi dia 27 de setembro, a gente começou às 8 horas da manhã, em frente ao MASP, na Avenida Paulista. E o recorde anterior era de 3 horas e 20, que foram batidos por 2 ilusionistas chilenos, e a gente tinha que bater esse recorde, mas não compensa apenas bater um recorde, você tem que bater um recorde com uma sobra a mais para não vir 2 outros caras e baterem logo em seguida. Fiz 201 minutos, aí vem o outro, fiz 202 minutos. Não, a gente colocou mais 60 minutos a mais no recorde, então foram 260 minutos. Parabéns. Viu? Obrigado, 4 horas e 20. Foi muito legal, a coisa mais legal que a gente pôde perceber disso foi que o nosso propósito com o recorde estava certo, que era... A gente queria, de certa maneira, impactar o público que estava ali presente na Paulista. E realmente o que a gente queria fazer, a gente conseguiu fazer, que era parar uma das avenidas mais movimentadas. Parar o trânsito, literalmente. Parar o trânsito, parar as pessoas, e como as pessoas estavam movimentando ali todos os dias. Você imagina como as pessoas estão ali no WhatsApp mesmo, caminhando, olhando para baixo. Por alguns segundos, essas pessoas pararam a vida dela, olharam pro alto, viram uma coisa que elas não estavam esperando. Que bacana. 100% das pessoas tiraram uma foto, fizeram um vídeo.
e foram pra casa com uma experiência diferente, né? Algumas pessoas acompanharam isso por segundos, outras por minutos, e tiveram pessoas que acompanharam por horas. Ou como a minha filha que viu todos os stories. Exatamente. Que viu na live no Instagram. A coisa que mais nos marcou, assim, foi um motorista de ônibus que ele tava passando, e a gente tava lá no ar levitando, aí ele parou o ônibus, desligou o ônibus, desceu do ônibus, tirou uma foto, olhou pra gente, não entendeu nada, assim, voltou pra dentro do ônibus, ligou o ônibus. E foi embora. Ali, nada podia dar errado. Não, em momento algum da mágica do ilusionismo, alguma coisa pode dar errado, Mas né? já deu. Obviamente, já deu, a gente Pode já passou contar? por... Não posso contar, infelizmente. Porque qual que é a grande sacada? Então, assim, não fala da mágica que deu errada, mas alguma situação que vocês tiveram de já sair? aconteceu diversos tipos de situação. A gente tem precisa mais ser de da 12 mágica anos errada. aí de carreira e a gente vem de situações de que até, por exemplo, a gente foi fazer um show no interior de Minas Gerais, alguns anos atrás. Calma, Eu lembrei disso esses dias. Mariela não combinou nada disso, cuidado. A gente foi fazer um nada show combinado aqui. no interior de Minas Gerais, depois de Montes Claros, assim, era muito longe. E a gente tava viajando de madrugada, de carro na época, a gente estava atendendo uma grande empresa, um projeto cultural. E aí, de repente, o carro começa a falhar. Na hora que a gente vê, a gente esqueceu de colocar gasolina no carro. Nossa, foi mesmo. Aí a gente conseguiu parar numa cidadezinha próximo, aí a gente precisava de nota fiscal do hotel, não tinha nota fiscal, porque o cara nunca, acho que todo o pagamento era feito em dinheiro, até esperar o dia seguinte para abrir o único posto da cidade, que eu não lembro o nome, que cidade que era, pra gente conseguir abastecer e continuar o caminho. Mas sabe por que eu fiz essa pergunta? Tudo bem que não pode falar da mágica, porque tem as suas situações, mas as pessoas acreditam que para se apresentar, elas têm que ser perfeitas. Que não pode, se ela estiver ali à frente, que nada pode estar errado. Não pode gaguejar, não pode esquecer. Ai, se me der branco. Só que essa pré-ocupação não é um problema. É o pior, inclusive, né? Isso vai gerando uma ansiedade tal que isso impede com que as pessoas se apresentem. E eu não falo só de palco. Exato, de tudo. Mas foi muito legal você falar isso, porque eu acho que o mundo está caminhando hoje para uma maneira que é de uma comunicação que é muito mais natural, sabe? A gente tá permite isso. Exato, que permite isso. A gente estava agora conversando com um canal de televisão estrangeiro para poder produzir alguns conteúdos nossos. E um dos feedbacks que eles nos deram foi exatamente isso. Eles falaram assim, esquece essa coisa de câmera bem montada, etc. A gente quer ver você falando como se estivesse falando pro celular, né? Então, assim, eu acho que quando as pessoas estão se preparando para uma apresentação importante, elas têm que pensar mais assim, espontâneo. como eu falaria isso num ambiente em que eu me sinto confortável? E se colocar nessa situação, né? Porque, assim, obviamente a gente faz apresentações 7 vezes por semana, às vezes a gente tá Ainda com bem mais que são de uma... solteiros, né? E não tem filhos. Mais apresentações, às vezes tem dia que são 2 ou 3. Vou te falar que todas as apresentações são perfeitas? É óbvio que não. Eu que tenho 19 anos de carreira como artista, 12 anos como mágico, já tá 20 anos... Tô quase todo dia em cima do palco, tem dia que eu gaguejo, é óbvio. Tem dia que eu esqueço uma palavra, tem dia que eu tô super cansado e que a minha comunicação não tá tão efetiva. Mas eu acho que a coisa mais importante é você ser claro com o público. O público percebe quando você está com uma coisa super decorada, super certinha. O público percebe quando você tá ali falando como se estivesse tomando um café, né? Todo mundo hoje quer acreditar no outro. Por mais que vocês estejam em cima do palco, levando algo agradável, que seja o ilusionismo, seja que forma for, mas que aquilo seja agradável e ela possa acreditar naquilo que está vendo. Se é uma sombra, como vocês fazem de uma forma bem... Eu vou usar esse sempre, porque me encanta o das sombras. Não sei se porque quando eu era pequena eu amava fazer As sombras sombra, chinesas, né? Quando você trabalha com uma sombra, você vê fazer o passarinho, né? O passarinho que vocês fazem. Várias coisas. E aí, você... Poxa, é um passarinho. Né? Então, a credibilidade, a comunicação, ela tem que ter isso. Existem várias comunicações, né? Seja verbal ou não verbal, e por aí vai. E quando você consegue transmitir tranquilidade no seu semblante, na sua face e na linguagem não verbal, você também consegue atingir as pessoas na linguagem verbal. E o recorde foi isso, né? A gente queria mostrar para as pessoas que o impossível é uma ilusão e encantar elas. De uma maneira não verbal, né? De uma maneira não Eu verbal. acho que é mais ou menos isso, né? A gente, quanto mais você for claro com o público e assumir isso pro público, tem dias que a gente tá cansado, que a gente já fez 3, 4 apresentações e você pode dividir isso com o público. Várias entrevistas um dia? Igual hoje, por exemplo, a gente tá na 3ª entrevista aqui, a gente tá um pouco cansado, mas assim, por exemplo, logo depois do recorde, a gente bateu o recorde, 4h20, a gente tinha um show da nossa última temporada em São Paulo, que era um show que tava sold out, mais de 300 pessoas, o show começava meia-noite e terminava 1h da manhã, entendeu? Então a gente, no meio do show, às vezes aconteceu alguma coisa, etc, a gente falou pras pessoas, falou, olha, desculpa, gente, a gente tá cansado, a gente ficou hoje 4h20 levantando na Paulista. Quem tava lá? Metade do público, a gente, tamo junto, vocês estão cansados também e ficaram lá com a gente. Então, quanto mais você conseguir ser natural e dividir essas coisas com o público, mais o público te compra, né? Olha, dá pra falar sobre isso ainda há muito tempo.
Mas eu tenho que agradecer demais vocês. Se der, a gente marca um outro café quando vocês voltarem a BH, porque eu nunca sei onde vocês estão. Ou então a Anabelle me avisa, né? Mãe, eu vi que os meninos estão aqui em BH e a gente marca um outro café aqui ou em outras cafeterias, como a gente sempre fez. Gente, muito obrigada mesmo. Sucesso. Deus abençoe muito vocês. Amém. E sabe que eu sou fã de vocês. Eu falo que eu tenho o maior orgulho de ter amigos como que autenticados e... Como fala? Verificados. Autenticados e verificados no Instagram. Quando a gente fala sobre apresentação, as pessoas ainda acham que tem que ser perfeitas no palco. E não é assim. Aqui eles não quiseram contar quais mágicas deram errado, mas eu tenho certeza que, como eles já disseram, houve mágicas que deram errado, mas eles não desistiram disso. Persistiram. E se você tem vontade de se apresentar em alguma situação, pode ser até numa reunião, até em casa mesmo, para falar algo com seus familiares mais próximos, aproveite cada situação que você tiver. E se você aproveitar essas situações, vai ficar muito mais fácil quando você tiver uma situação para falar para 10 pessoas, 20 pessoas, até chegar a 100, 200. Quantas pessoas no show de vocês? 2.000. 2.000 pessoas. Você consegue fazer isso. Há essa habilidade de se apresentar, essa habilidade de comunicação, muitos podem ter naturalmente, mas ela pode ser adquirida. E você também pode adquirir essa habilidade. Sobre isso, nós sempre vamos conversar aqui no café e eu te espero na semana que vem para tomar mais um café comigo. E toda vez que alguém te chamar para um café, lembra que a Mariela te chama. Vamos tomar um café?